Olá, gente, tudo bem? Aqui é Matheus Graciano da vendaconsultoria.com e esse aqui é o quarto vídeo. É o vídeo que a gente vai mostrar como fazer a leitura dos relatórios, né? É uma das coisas mais importantes que talvez a gente tenha acesso, né, com o MailChimp ou com qualquer outra ferramenta de automação de e-mails. Na verdade é o relatório, porque o relatório ele realmente te dá aquela entrega de resultados para você poder planejar suas ações futuras e entender onde é que você de repente se equivocou no passado, né? Então vamos lá. Lembra que aqui em cima a gente já passou por listas, né? Lists. A gente já passou pelos templates. A gente já passou pelas campanhas, como criar campanha, foi o vídeo número 3. E agora a gente vai aqui para os relatórios, né? Que basicamente é o quarteto básico aí que você precisa para poder trabalhar. E nos relatórios, eu vou passar por essa última campanha aqui, por exemplo, ó, lançamento Tripper. Essa campanha aqui, por exemplo, ela teve 1.838 pessoas na lista, né? E aí ela teve uma abertura modesta aqui de 1/5. Para clarear também, foi uma lista que ela era uma lista de uma empresa, né, que a gente foi trabalhando ela ali para poder fazer um primeiro lançamento, entender o que valia ou não. E aí o que aconteceu? Desses números aqui, cerca de 343 pessoas abriram, 79 clicaram, 374 simplesmente rejeitaram e 7 se desinscreveram, né? Esses números aqui de desinscrição e rejeição foram altos por conta de um método que a gente acabou usando, que a gente pegou uma lista antiga, né, da empresa e usou dessa forma agora. As pessoas já tinham se inscrito já em outra lista e a gente usou. Como a gente falou das outras vezes, especialmente lá no vídeo número 2, na construção de lista, é sempre um pouco perigoso, né? Porque se você tem uma taxa muito alta de rejeição, você pode ter sua ferramenta travada. Então, por isso que para que você não tenha a sua ferramenta travada, nem que o MailChimp identifique você como um spammer, é muito importante que você trabalhe aquelas formas das pessoas se inscreverem, elas receberem o e-mail na caixa delas, para elas poderem confirmar que elas receberam. Senão a gente vai ter esses números aqui, ó, bounced, que é a rejeição alta, e o número de unsubscribe não foi alto, foi relativamente tranquilo, mas é possível, né? Isso foi tranquilo porque as pessoas já tinham se inscrito antes, mas é possível que ele fosse grande caso as pessoas nunca tivessem se inscrito nesse e-mail, né? Nessa lista de e-mails. Um outro detalhe também, para o número de rejeição, ele acaba sendo alto também porque muitas das pessoas deixam de usar seus e-mails passados. Então, isso aqui é um detalhe. Quando a gente olha qualquer relatório de e-mail, a gente precisa sempre ter muita noção que ele precisa sempre estar atualizado. Que existe uma gíria chamada a lista precisa estar quente, né? E lista quente basicamente é número de rejeição baixo, baixíssimo, taxa de abertura alta e o número de cliques também. Por quê? Porque quanto mais quente a sua lista, melhor as ferramentas de e-mail vão ver a sua lista, porque a sua lista, o MailChimp, ele tem muito reconhecimento no mercado justamente por conta da sua taxa de abertura alta. Porque as ferramentas de e-mail como Gmail, Outlook, Hotmail, entre outros, elas acabam reconhecendo que o MailChimp tem boas práticas de e-mail. E essas boas práticas de e-mail são lidas basicamente por conta dos números que eles têm nos relatórios. Você vê aqui, ó, o clique por usuário único, ó, 23%, ou seja, 23% de pessoas da lista que realmente abriram, né? Tanto que você teve aqui um total de cliques de 75%. Só que você tem um total de cliques de 95 pessoas, só que ó, 79 foram únicos. O que significa? Significa que de 95, só 79 realmente foram pessoas e os outros cliques foram cliques repetidos. De repente, uma pessoa clicou 3 vezes, entendeu? Ou clicou 2 vezes, e aí você tem um número de cliques absoluto e o número aqui das pessoas realmente.
Outro dado, que é o primeiro dado mais importante que você tem, é a taxa de abertura. Aqui, perceba que no meu time, ó, coloquei aqui, ó, qual é a indústria que eu pertenço. Ele me deu aqui ó, um índice, tá vendo? O índice, segundo o MailChimp, de marketing e propaganda, é 13% de abertura. E aí, a nossa taxa foi 23%. Por isso que é muito importante quando a gente está se inscrevendo na ferramenta, a gente fornecer algumas informações, porque ele vem ajudando a gente a entender como que o nosso mercado está e como que a gente está bem ou mal no nosso mercado. Nesse caso a gente está bem, porque a gente teve uma taxa de abertura de 23,4%. Agora, outros dados também, ó, total de aberturas. Aberturas significa que você abriu o e-mail. Entretanto, ela não conta por pessoa. E esse é o grande barato desses dados aqui. Esse dado aqui é por pessoa. Esse dado aqui é geral. Ou seja, pode ter uma pessoa que abriu 2 ou 3 vezes. Como também pode ter acontecido o seguinte: essa pessoa mandou um e-mail para mais 10 pessoas. Então, se cada uma dessas 10 pessoas abriu uma vez e a pessoa também abriu uma vez, a ferramenta conta como se a pessoa tivesse aberto 11 vezes. Por quê? Porque o código que está dentro do e-mail, que diz, que informa ao relatório a quantidade de abertura, quando ele replica aquele e-mail para várias pessoas, é como se aquela pessoa tivesse aberto várias vezes. Entendeu? Então, aqui a gente tem essa taxa total. Vou clicar aqui, ó. Se eu clicar na taxa, o que ele acontece? Ó, ela mostra aqui as pessoas que abriram. Eu vou clicar aqui ó, em Opens, para ele poder me dizer o que aconteceu. Ó, esse e-mail aqui abriu 14 vezes. Esse 12, se eu for andando, ó, como é que vai? Ó? Ele vai me dizendo 3, 2, ou seja, você tem diversas taxas de abertura por e-mail. E se você clicar em cima do nome, ó, você entra na ordem crescente ou na ordem decrescente. Voltando lá para o overview, já aprendeu já, né? Que se você clicar aqui no total de e-mail, você vê quantas vezes cada pessoa abriu. E aqui também no Openet, você também consegue ver quem abriu, tá? Na verdade é a mesma lista daquela lá. Ó, se você fizer isso aqui, você vê a mesma situação. Outra situação aqui também, você vê quem clicou nos seus e-mails. Você consegue ver. Aqui primeiro você vê os links que as pessoas mais clicaram, né? E se você clicar aqui no total de links, você vê quem clicou no seu e-mail, tá? O que é muito simples, né? Aqui também, se você clicar em Unsubscribed, você também vê quem clicou. Aqui nas rejeições, ó, vou clicar nas rejeições para a gente ver. Esses e-mails estão meio que inválidos, ó. E aí tem a diferença entre hard bounce e soft bounce, que na verdade é um grau de rejeição que ele dá. Quando hard, é porque realmente vai ser difícil essa pessoa receber o e-mail outra vez. Então, muitas das vezes assim, esse e-mail não existe mais, né? Ou então esse e-mail tem um spam muito forte, tem uma ferramenta de bloqueação, um bloqueador de spam, né? Muito forte. E você, quando é soft, algumas vezes simplesmente entrou numa caixa de spam por algum motivo simples. Enfim, eles dão na verdade essa diferenciação até para que você também, quando esteja hard, você tire da sua lista, né? E aí ele vai depurando. Outro dado também interessante aqui dos relatórios é isso, ó, a performance nas últimas 24 horas. Ó. Na hora que foi disparado, olha como é que o índice é grande e olha como é que vai caindo. Ó. E aí uma dica aqui, ó, é bom olhar as taxas de abertura, como elas variam, que aí você consegue entender quais são os melhores horários para mandar. Ó. Perceba aqui, ó, quando dá 6 horas, por acaso, nesse dia que foi disparado, deu 6 horas da tarde, ó, aumentou o número de cliques. Olha aqui também, ó, quando deu 11 horas, bem depois o número de cliques aumentou. Olha aqui de novo, ó, bem depois mostrou que 9 da manhã a gente também teve o número. Ou seja, se você pensar como empresa ou instituição, dá para ver aqui, ó,
11 da manhã, desculpa, 11 da noite, a hora que as pessoas estão indo dormir, de repente vem e-mail. 9 da manhã, a hora que as pessoas estão começando no trabalho. 6 horas da tarde, a hora que as pessoas de repente estão no transporte público vendo os e-mails. Entendeu? Então perceba que existem alguns horários que a ferramenta entrega e mostra, né? E talvez esse seja um dos melhores provas de como é interessante usar essas ferramentas. Aqui também os links mais clicados, né? Ele também te diz isso aqui, né? Os assinantes que mais abriram, que a gente já falou anteriormente. E aqui ele também dá um mapa do país. Logicamente essa lista aqui falou muito com o Brasil, né? Eles até traduziram aqui no meu time, ó, Brasil mandou bem. Alguns abriram nos Estados Unidos, outros abriram no Canadá, teve gente abrindo na Austrália, na Europa. Então assim, essa lista estava bem diversa com os assinantes dela, né? Então a gente acabou tendo esses índices de abertura. Então, esses índices básicos aqui são fundamentais para que você faça a sua leitura. Recapitulando: opened, ou seja, abertura; clicked, ou seja, links clicados, né? Bounced, os rejeitados; os unsubscribed, também são os desinscritos, né? Aqui você tem as pessoas que mais clicaram, quer dizer, os links mais clicados, os horários. Essas 4 aqui, né? Esses 4 conceitos aqui são os conceitos fundamentais para que você planeje as suas próximas campanhas. Lembra no vídeo 3, lá no Scheduled, quando a gente agendava uma campanha? Basicamente você pensa nisso aqui, ó. Em todos esses índices do relatório aqui dos horários, você consegue entender a melhor hora para você poder mandar seu e-mail. Perfeito? Se a gente mudasse aqui, por exemplo, para uma outra lista, vou botar alguma coisa que eu já tenho mandado há bastante tempo, para 57 pessoas. Ó, a taxa de abertura, 54%. Muito acima da lista, da média da lista, né? Muitos cliques, nenhuma rejeição, nenhum subscriber. A taxa de abertura alta. Ou seja, porque é uma lista que já está sendo construída há muito tempo. Essa lista já cresceu, já reduziu, já cresceu de novo. Aí eu depois fiz uma radicalização, né, tirada. E olha só, quando você tem rejeitados ou pessoas que não estão abrindo, é sempre interessante dar uma limpada nessa lista, entendeu? Lembra que quando a gente fala em list, a gente consegue fazer isso. Então assim, sempre pensando, ó, vou clicar aqui em list só para mostrar. Sei lá, eu venho nessa lista aqui, ó, sim, São Gonçalo. Aí eu vejo aqui os segmentos, ó. A gente pode criar um segmento aqui, por exemplo, ó, todos que atividades na campanha não abriram nas últimas 5 campanhas, ó, preview. Ó, isso aqui não abriram. Aí eu pego, clico e deixo aqui, ó, delete, entendeu? Isso é o que? Como é que eu cheguei à conclusão que de repente vale a pena apagar isso aqui? Porque eu olhei lá nos relatórios e comecei a ver que de repente essa quantidade de pessoas que não estão abrindo os e-mails com frequência, né? Elas estão criando um peso aqui, entendeu? E aí eu consigo, quanto mais pessoas eu tiro da minha lista, olha bem, preste bem atenção nisso. Quanto mais pessoas que não estão abrindo a minha lista, se eu enxugo a lista, eu aumento o número, a taxa de abertura. E aí se eu aumento a taxa de abertura, eu acabo tendo uma lista mais bem ranqueada. E como é que eu tenho percepção disso? Aqui nos relatórios. Entendeu? Os relatórios são muito importantes para que a gente entenda como aumentar a relevância da nossa lista. E aumentar a relevância é entregar a mensagem para quem realmente quer abri-los. Tudo bem? É isso. A gente termina aqui nosso 4º vídeo. E eu espero que você tenha gostado desse curso rápido para quem é iniciante, para quem deseja começar hoje a disparar suas mensagens aqui dentro do MailChimp. Tá? É isso, eu sou o Matheus Graciano da Venda Consultoria e até mais.